Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim olhando o mercado do boi, numa semana bastante interessante de ser analisada. Afinal de contas, tivemos aí a ampliação de plantas habilitadas a exportar para a China. A gente já vem tratando desse tema ao longo das últimas conversas, mas o que a gente precisa é entender qual o real impacto que isso pode vir a ter na formação de preços, na demanda, enfim, no contexto geral, o que isso significa. E quem nos ajuda nessa análise hoje é a Laura Rezende, lá da Agrifato, hoje por telefone com a gente. Seja bem-vinda, viu, Laura? Obrigado por estar aqui com a gente trazendo mais informações do mercado. Um mercado que acabou tendo uma novidade essa semana, né? A habilitação de novas plantas frigoríficas aí para exportação, entre as proteínas animais também de carne bovina. A gente teve uma ampliação significativa no nosso grupo de exportadores, de frigoríficos exportadores, né, Laura? Bom dia, Alex. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje por telefone, né? Tivemos um probleminha aí na conexão com a internet, mas o importante é dar certo aqui da gente trazer essas atualizações para os nossos amigos pecuaristas aí. Bom, foi uma semana importante para nós aqui, né? Sempre que nós temos informações aí em relação à China, causa um burburinho no mercado, né? O pessoal fica bastante apreensivo, né? Querendo entender quais serão as consequências de fato que isso vai causar nos preços, que é o que impacta para o produtor, né? Então nós tivemos aí uma habilitação, né, no total aí de 24 frigoríficos, abatedouros, né, de bovinos, né? Foi uma habilitação muito significativa, a maior habilitação de uma única vez, né, para a China da história da pecuária brasileira. Então realmente muitos novos frigoríficos habilitados, alguns estados que tiveram um impacto bastante significativo, como o Mato Grosso do Sul, que antes tinha ali só 2 frigoríficos, né, habilitados para exportação, e agora conseguiram mais 6 habilitados, estão totalizando em 8. Mato Grosso também, mais 6 frigoríficos. No Pará foram 4, Rondônia 3, e aí depois a gente teve ali Minas, São Paulo e Tocantins com um frigorífico habilitado cada, né? Então, um número realmente significativo que representa para nós, só para você ter uma ideia da proporção, um crescimento de quase 60% no número de estabelecimentos que agora podem exportar para a China. Antes nós tínhamos 41 frigoríficos habilitados e agora nós temos aí um total de 65, né? Então, realmente uma notícia muito importante, porém a questão isso vai trazer um impacto de fato nos preços, né? E é o que a gente está conjecturando aqui, né? Isso foi sentido na Bolsa até antes, né, dessa notícia ser oficializada pelo mapa. Então, nós tivemos a oficialização na terça de manhã, na segunda-feira nós já vimos um movimento altista na Bolsa, fechou aí no contrato de maio, por exemplo, quase 2% de alta. E aí na terça-feira também, logo que lançou a notícia, nós observamos aí os preços alavancarem, baterem os 233 para o contrato de maio. Estou dando uma referência no contrato de maio na Bolsa, que é um contrato que representa a safra para nós, é um contrato que tem bastante fluidez de negócios ali, né? Então chegou a bater os 233, o que representou uma alta aí de R$ 7 em 2 dias, basicamente, mas esses patamares já voltaram, né? Então hoje a gente já tem um boi para maio, nesse exato momento que a gente está conversando, na casa de R$ 227. Então já cedeu bem frente ao que a gente tinha observado aí de pico, né? Ô, Laura. E no físico também, que a gente... Não, pode falar, complementar, desculpe. No físico... E no físico também, que a gente tem observado é que os preços, pelo menos por enquanto, ainda não tiveram muitas variações positivas ou não sofreram ainda consequências em relação a essas novas habilitações, né? Inclusive nas plantas ali que foram, né, agora certificadas. Eu conversei com o pessoal ali de algumas plantas que foram agora habilitadas e eles ainda não estão pagando esse bônus China, tá? A tendência é que sim, né, que comecem a pagar, mas por enquanto isso ainda não está sendo sentido no mercado. Pois é. Vamos então friamente, agora que já tem alguns dias, né, dessa divulgação das habilitações, que diminuiu a euforia, enfim. Vamos friamente entender o que pode acontecer, Laura. Em termos de preços, primeiro, pode ter aí um preço diferenciado para
arroba do boi gordo, principalmente levando em conta aí o tal do boi China? Porque hoje parece que esse ágio está cada vez menor, né, Laura? A gente já viu ágios muito maiores e hoje está cada vez menor, com tendência de acabar esse ágio, não? Com certeza, Alex. Assim, respondendo sua pergunta de forma bem direta, tá? A minha opinião é que isso não vai ter um impacto a nível nacional, tá? Essas novas habilitações de preços, falando em preços mais altos e tudo, até porque, né, na Praça de São Paulo, que é a praça que baliza aí preços em praticamente todo o Brasil, né? Nós tivemos apenas uma habilitação, então isso eu acredito que vai ser um fator um pouco limitante. Isso não quer dizer que nós não tenhamos aí alguns impactos limitados às regiões que foram habilitadas, principalmente aquelas regiões que antes não tinham frigoríficos aptos a exportar para a China e que agora vão ter, né? Dá um exemplo, Confresa, né? Era uma região, uma praça ali que antes não tinha frigorífico habilitado para exportação para a China e agora esse frigorífico foi habilitado. Então eu acredito que nessas regiões especificamente a gente vai sim ver esse impacto, né? O produtor agora vai conseguir comercializar, conseguindo aí um pouquinho a mais pelo seu animal, se adentrar, né, nessa exigência que a China tem, de um animal até 4 dentes e tudo. Até o próprio Mato Grosso do Sul, né, Laura? Eles tinham 2 plantas habilitadas e, pelo que eu entendi, triplicou esse número agora. Exatamente. Mato Grosso do Sul só tinha 2 plantas e agora nós contamos com 8, né? Então, triplicou o número aí de plantas, que é um ponto positivo e que, inclusive, eu acredito que isso vai impactar diminuindo um pouquinho o diferencial de base, que é o diferencial de base que a gente fala, né? A diferença de preço da praça base, que é São Paulo, para a praça que a gente está olhando, que nesse caso é Mato Grosso do Sul. Então, eu acredito que nós vamos observar uma diminuição desse diferencial, com preços se valorizando um pouquinho mais no estado do MS, justamente por agora poder, né, contar com o bônus China, que não existia no estado, tá? Mato Grosso do Sul era um estado que praticamente não existia bônus China. E agora, possivelmente... Antes eram dois frigoríficos disputando os bois com característica China lá, agora são 8, né? Exatamente. Então, isso vai fazer com que os frigoríficos tenham que lutar um pouquinho mais por aquele animal daquela categoria, né? Muito bem. Bom, então talvez essa questão do preço seja muito mais localizado nas regiões que tiveram habilitação do que uma tendência nacional. Essa a conclusão em relação aos preços. Perfeito, perfeito. Isso porque, né, até contextualizando o que você comentou, do bônus China está cada vez menor, a gente olha lá para 2022, por exemplo, nós chegamos a ver bônus China de R$40 por arroba, R$50 por arroba no estado de São Paulo. Isso por 2 fatores principais. Primeiro, é um animal mais jovem, né? Então os frigoríficos têm que olhar melhor, né? Tem que procurar melhor por esse animal dessa categoria para atender os chineses. Então era um estímulo que eles davam aos pecuaristas ali, né? Para conseguir comprar esse animal, né? Peneirar esse animal ali. Então o primeiro ponto é esse, né? De não se ter tanto animais nessa classificação. E o segundo ponto é que os chineses pagavam bem melhor do que eles pagam hoje. Então, naquele contexto, os chineses chegaram a pagar $7 mil a tonelada do dianteiro bovino. Hoje, esse mesmo dianteiro está na casa de $4.200 por tonelada, tá? Então, reduziu bem aí em relação aos preços, né? Naquele contexto lá, a gente estava vendo um dianteiro que era exportado quase o dobro de preço do dianteiro que era vendido no estado de São Paulo. E agora a gente vê um dianteiro no estado de São Paulo, um dianteiro exportado, muito perto ali, muito variado de preço. Então, é um contexto hoje totalmente diferente, os chineses estão pagando bem menos e os frigoríficos conseguem hoje acessar muito mais esse animal dessa categoria, justamente por esse estímulo que se teve há 2 anos atrás pela produção desse animal. Então, o pecuarista olhava e falava, olha, eu vou me dedicar aqui, né, para produzir um animal de até 30, 32 meses ali, para conseguir exportar, porque eu recebo mais por esse animal. Só que o problema é que agora, né, esse volume de animais dessa categoria está conseguindo adensar mais o mercado, entrar mais no mercado, e com os chineses pagando menos, a tendência vai ser os frigoríficos repassarem menos por esse prêmio também para o produtor rural. Então, é uma tendência que a gente enxerga, tá?
Os chineses estão cada vez mais batendo nos preços, tentando comprar a preços mais baixos. Os chineses eles já estão num contexto lá de uma produção de carne muito mais estável do que a gente tinha há 2, 3 anos atrás, né? Então nós tivemos lá a peste suína africana, que começou se intensificou, na verdade, a partir de 2019 ali, e eles demandaram muita carne, não só bovina, né, mas carne, proteína animal, né, do mercado internacional. Hoje esse contexto ele já está bem diferente. Hoje os chineses já estabilizaram sua produção de carne suína, os chineses eles estão investindo na produção de carne bovina também para diminuir essa dependência internacional. Então eles estão mais confortáveis em relação ali às estoques, ao abastecimento de carne para o mercado interno, e aí sobra mais espaço também, né, para eles, precisando menos, eles também conseguem barganhar mais ali no mercado internacional. Então eu vejo que essa vai ser uma tendência, tá? A gente entende aqui que para os próximos meses e anos aí a tendência vai ser essa mesmo, dos chineses por precisarem menos, pagarem menos também para a carne bovina brasileira, e eles entendem como está o mercado, né? Eles analisam aqui o mercado, vê uma arroba no estado de São Paulo a R$ 235, R$ 230, a depender da categoria do animal, e eles sabem que não justifica. Por que eles vão querer pagar muito mais pela arroba, sendo que eles têm uma noção dos preços que estão rodando aqui no nosso mercado interno, né? Então, é um entendimento que eles têm. Eu falo que os chineses têm, o Brasil tem 500 anos de existência, né? Os chineses têm 5 mil de negociação, então eles estão anos-luz à frente da gente aí. É verdade. Você acha que a gente vai ver o fim do ágio do boi China? Ou o diferencial ainda pode Alex, fazer uma pressão aí, né? Porque temos um diferencial no animal que é negociado para a China, né? Temos um diferencial. Eu não acredito que ele vai zerar, tá? Mas eu acredito que ele vai reduzir bem. Então, da mesma forma que você pega ali alguns anos atrás, o boi Europa, ele era bem mais bonificado, né? E hoje você tem o que de R$ 3, R$ 5 de boi Europa. Eu acredito que a tendência para o China vai ser mais ou menos nessa linha também. A gente reduzir isso aí para se tornar um bônus de R$ 5 por arroba, o que já não está longe. Se a gente pega os preços praticados, né, no estado de São Paulo, por exemplo, de um boi China e de um boi comum, se você pega em outro frigorífico, tá? Porque o que está acontecendo bastante? Os frigoríficos que abatem China e comum, eles na verdade estão depreciando o comum em vez de valorizar o China. Então eles não pegam, por exemplo, o meu boi China o meu boi comum, por exemplo, está 220, eu vou pagar 10% a mais do China, então dá 240. Eles não estão fazendo isso, eles estão pegando China de 235 e estão pagando 10% a menos no boi comum. Então eles estão depreciando o boi comum em vez de valorizar o China. E aí, quando você compara um frigorífico... O China acaba virando uma referência e o boi comum acaba virando um desconto. Exatamente, isso que a gente tem observado. Então, se a gente pega preço de frigoríficos que só abatem boi comum e olhando frigoríficos que só abatem também o boi China, a gente observa que é R$ 10 hoje em média Brasil a diferença dessas duas categorias. Então, para R$ 10 e para 5 daqui a um tempo, eu não duvido que isso vai acontecer não, viu? Né? E outro ponto também é que agora os chineses eles vão ter um número maior de fornecedores. Então, nós aumentamos em 58% o número de frigoríficos que agora podem exportar para os chineses, e na visão dos chineses é o quê? Nós temos 58% a mais de fornecedores. Então, imagina um produtor, né? O produtor precisa comprar sal mineral. Você tem 2 fornecedores de sal mineral, você vai ter muito menos poder de barganha. Você tem 10, você consegue arbitrar muito mais ali na hora de comprar, né? Então é o mesmo racional dos chineses. O que a gente tem visto, inclusive, é que os chineses já têm tentado diminuir mais ainda os preços. O dianteiro que estava valendo ali no final da semana passada $4.300, agora eles já estão tentando baixar para $4.100, $4.000. Então, ficar alerta aí, né? Talvez uma notícia que a gente, ou que o mercado tem uma expectativa de que vá ser muito positiva, analisando a fundo, não é tão positivo assim. Muito bem. Ô Laura, você mesmo trouxe para a gente essa nova
digamos, característica, né, de distribuição dos frigoríficos habilitados pelo Brasil e o aumento que houve aí, um aumento de mais de 60% nos frigoríficos habilitados aí, de 41 para 75 unidades habilitadas a exportar carne bovina para a China. Diante desse aumento de fornecedores, a gente pode ter um aumento de demanda chinesa também? Então, Alex, esse é um ponto que o futuro vai nos responder um pouco, né? Porque analisando o contexto chinês hoje, a gente vê uma China menos demandante, é como se eles tivessem aumentado muito as importações nos últimos anos e eles entraram meio que num efeito platô, numa estabilidade maior ali no que tange a importação. Tanto que, se a gente pega o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, o USDA, eles não estão projetando aí um aumento significativo das importações da China para esse ano, né? E na nossa projeção aqui na Agrifato também, a gente não acredita que as exportações, o aumento das exportações brasileiras vão ser tracionadas por um aumento das importações chinesas. A gente acredita sim que esse vai ser um ano de aumento das exportações do Brasil, mas não necessariamente para a China. A gente acredita mais em outros países aí, né? Vão começar a nos demandar mais. Então, pensando em um contexto de que China não está precisando tanto mais de carne, né? Eles estão passando por um momento desafiador em relação à economia também, né? Tinha-se uma expectativa muito grande de que a economia brasileira iria voltar, a economia chinesa, perdão, iria voltar com tudo aí no pós-Covid, não é bem isso que está acontecendo. Então, os chineses também não estão tão bem das pernas assim para conseguirem consumir muita carne bovina, que até lá é uma carne mais onerosa, né? Então, se isso vai refletir de fato, né, em aumento das importações da China, eu acredito sim que a gente vai aumentar um pouco as importações, mas eu não acredito que vai ser na mesma proporção em que nós aumentamos o número de plantas habilitadas. Então, falar que a China vai aumentar nesse ano 50% que seja aí do volume importado, eu de fato não acredito nisso. Eu acredito sim que pode ter um aumento, sim, mas não nessa proporção aí de 50%, nem 40%. Talvez um aumento de 5%, 10%, talvez. O que eu vejo que vai mais acontecer aí vai ser a maior distribuição entre essas plantas. Então, nós tivemos, se eu não me engano, 11 frigoríficos habilitados que fogem ali desses 24, né, que fogem dos 3 maiores aí, né, que são JBS, Marfrig e Minerva. Então, frigoríficos um pouco menores e tudo. Isso entre aspas, bom, porque para os chineses, né, principalmente, porque eles agora vão conseguir negociar com outros players, né, com outras partes ali do mercado também para tentar brigar por esses preços. Então, eu vejo que isso vai ser muito mais uma divisão ali entre as plantas do que um aumento vertiginoso aí dessas importações chinesas. Muito bem. Ou seja, teríamos que buscar novos mercados. Temos mercados a conquistar aí. Qual que é o sonho de consumo aí do brasileiro, Laura? Alex, o nosso sonho de consumo aí seria a gente olhar para um Coreia do Sul, né, um Japão, que estão aí entre os terceiro e quarto maiores importadores globais de carne bovina, só perdem aí para a China e Estados Unidos, né? E são países que, além de muito demandantes, né, de precisarem muito de carne, de importarem muita carne, eles pagam bem, eles pagam preços altos aí. Então, seria o nosso sonho de consumo, né? Acessar novos mercados que compram muito e que pagam bem, como a China pagava ali alguns anos atrás. Já tem algumas missões aí que tanto o governo brasileiro quanto as empresas estão fazendo para tentar acessar esses novos mercados aí, né? O Brasil, ele tem se consolidado a cada dia que passa como um país que consegue fornecer não só volume e preço, mas também qualidade, né? Quando eu falo qualidade, tanto em questão a uma carne com uma qualidade sanitária, né? Quanto uma carne de palatabilidade também, né? Uma carne de qualidade, de gosto e tudo ali. Então, o Brasil ele tem se consolidado cada dia mais, né? Prova isso é a Organização Mundial até de Saúde Animal, certificando em novas áreas como zonas livres de aftosa sem vacinação. A gente está arrumando a casa e a gente está mostrando isso para o mercado internacional também. Então, eu acredito aí que esse ano a gente vai ter boas notícias frente ao mercado internacional e é até bom para o pecuarista colocar aí no quadrinho, né?
Liberou Coreia do Sul ou liberou Japão, ótimas notícias para a pecuária brasileira. Muito bem. Tá aí uma análise aprofundada sobre o que pode acontecer a partir das novas habilitações de carne bovina para exportação para a China, né? Habilitação de frigoríficos, como é que fica a demanda, o que, que pode acontecer com o preço, enfim, tudo isso trazido aí nessa análise da Laura Rezende lá da Agrifato. Laura, só para a gente encerrar, o que, que você está vendo no mercado atualmente em termos de preços e já dá para definir um viés dos preços para o mercado geral aí, Laura? Alex, o que eu tenho observado aí, principalmente nessa última semana, no mercado físico, foi muito mais um cenário de estabilidade. Nós passamos por uma pressão baixista aí, né, nas últimas, vamos falar, 4 semanas, né? O mês de fevereiro ele foi um mês marcado por um cenário mais de baixa, né? Se a gente pega a primeira semana completa de março com a primeira semana completa de fevereiro, o boi caiu na casa de 2,6%, 2,7%, segundo o nosso indicador Agrifato aqui na Praça de São Paulo. Então, agora a gente tem sentido que essa pressão baixista ela está bem menor, ou se existe, ela não está conseguindo ser efetivada, os frigoríficos não estão conseguindo abaixar muito nos preços, pelo menos durante essa semana, agora a gente identificou isso também. É claro que, né, essas notícias, como a que nós tivemos essa semana, causam um efeito psicológico também, né? Então, o pecuarista, ele olha e fala, não, vou segurar meu animal, não vou vender agora, porque vai habilitar para a China, então potencial de melhorar. Então, todos esses efeitos psicológicos também, eles têm um impacto aí nos preços. E essa semana que a gente sentiu foi um mercado mais estável, a gente tem visto boi China em São Paulo, 235, boi comum na casa de 225, então parou de cair, pelo menos, né? Mas eu não acredito que isso vá perdurar aí para os próximos meses, né? Entrando aí para abril, maio, eu já acredito que essa pressão baixista, ela retorne aí com o aumento da oferta de animais, pelas questões climáticas. A gente já tem visto as chuvas diminuírem aí em grande parte do Brasil, então isso vai acabar fazendo com que o pecuarista tenha que vender, comercializar esses animais para ajustar a taxa de lotação da fazenda. Eu acredito que isso vai ter um impacto aí nos próximos meses, mas aí a gente volta para falar um pouquinho mais sobre como vai ser, né? Como vai entrar, como essa quaresma vai acabar e como vai iniciar os próximos meses. A gente volta também para contar para o pessoal. Boa, Laura. Temos perguntas aqui, o Maurício Alípio, que está participando com a gente pelo chat do YouTube. Aliás, pessoal que está no YouTube conectado com a gente, não se esqueça aí de fazer a sua inscrição no canal oficial do Notícias Agrícolas aqui no YouTube. Não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Enfim, isso ajuda a gente aí a disponibilizar as nossas informações para mais pessoas. O Maurício quer saber o seguinte, Laura, agora com mais frigoríficos habilitados para exportação, a consequência disso seria uma diminuição da oferta no mercado interno? Isso resultaria em aumento de preço para o consumidor? Você já meio que explicou isso, mas vamos trazer aqui para o Maurício uma resposta. Por favor, Laura. Sim, é o que a gente conversou aqui, né? Esse aumento essas novas habilitações não necessariamente vão gerar um grande escoamento de carne, né, para exportação. É óbvio que, né, quanto mais plantas habilitadas a gente tem, mais potencial de exportação a gente tem também. Então, isso é um fator realmente positivo, porque às vezes os chineses podem estar super demandantes. Se a gente não tem planta habilitada, a gente não consegue suprir essa demanda. Então, a gente aumenta o nosso potencial de exportação, mas é um potencial, né? Não é de fato o aumento das exportações. Então, primeiro, nós vamos ter que sentir como que vai vir a sede aí desses chineses, que a priori a gente não acredita que venha na proporção dessas novas habilitações, que pode sim aumentar, mas não na proporção. E o fato né, a gente tem aumentado muito aí a produção de carne. Então, só para vocês terem uma referência, em fevereiro nós aumentamos aí em 30% o volume de animais abatidos CIF, né, que é Serviço de Inspeção Federal, um aumento significativo, ou seja, muito abate, muita carne. A nossa visão é que o que os chineses vão conseguir demandar agora a partir dessas novas habilitações não vai conseguir desafogar o mercado por esse excesso produtivo que nós estamos tendo. Então, pode ter um impacto direto nos preços? Pode, mas eu não acredito que isso vai ser um impacto forte aí não. Talvez
por diminuir um pouco, né, a sobreoferta do mercado doméstico, a gente veja preços um pouquinho melhores, mas falaria que esse impacto talvez R$ 5 a mais na arroba, talvez algo nesse sentido, nada muito além disso, justamente porque a nossa oferta está sendo muito mais do que os chineses, na nossa análise, vão demandar mesmo com essas novas habilitações. Muito bem. A Dercy Chagas pergunta se você sabe quantos frigoríficos foram habilitados para Minas Gerais. Você tem esse número, Laura? Para Minas Gerais foi só um. Um, né? Muito bem. Foi o Minerva de Janaúba. Lá no norte de Minas. Isso. Muito bem. O Walter faz um comentário aqui, os chineses são muito mais sabidos, parece que eles dobram os fornecedores para ficar mais fácil as compras, que eles vão pôr fornecedores para brigar. E aí nem produtor e nem fornecedor vai ter melhor resultado. A conclusão que a gente chegou também, né, Laura? Aumenta o leque de oferta aí dos chineses, eles pressionam os preços e a briga fica entre os fornecedores, né, para ver quem vai garantir o abastecimento da China. Exatamente. Daí a Dercy comenta aqui, mas o produtor ganha, pois aumenta a concorrência entre os frigoríficos, não ficando na mão de poucos compradores. Quando existe um aumento foi o que a Laura explicou aqui, não é a nível Brasil, vai ser uma condição mais localizada, porque daí sim você tem uma disputa maior na sua região quando você tem mais de um frigorífico comprando, certo, Laura? Exatamente. Como eu dei o exemplo lá, né, da região de Confresa, ali no Mato Grosso, que antes não tinham habilitações, agora tem. A região de Janaúba também vai ser muito privilegiada. Região de Araguaína, Tocantins também. Então, essas regiões que antes não tinham frigoríficos ali, né, que podiam exportar para a China e agora vão ter, com certeza isso vai beneficiar o pecuarista, né, porque agora o pecuarista vai ter acesso a essa bonificação, né, mas além disso, não vejo grandes impactos aí não, Alex. Muito bem. Pessoal, muito obrigado pela participação, pela interatividade aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A minha amiga Laura Rezende também, meu muito obrigado. Volte sempre, Laura, sempre bom te ouvir e principalmente nos ajudando aí a identificar os pontos positivos e negativos nessa mudança que a gente está vendo aí em relação aos nossos fornecedores para a China, os frigoríficos habilitados aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Alex, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abração e bom final de semana. Obrigado, abraço para você. E para você que está conosco no YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição. Estou insistindo nisso porque a gente tem uma meta aqui, 100 mil inscritos. Estamos perto dela e a sua ajuda vai fazer a diferença. Então, não se esqueça de fazer a sua inscrição, pedir para o seu amigo fazer a inscrição, seu vizinho, enfim, todo mundo que puder fazer a inscrição aqui no canal do Notícias Agrícolas, canal oficial no YouTube, vai ajudar bastante a gente conta com o seu apoio, tá bom? Grande abraço, deixa eu passar, já estava me despedindo antes de passar os preços, deixa eu passar os preços antes de me despedir aqui, vamos lá, vamos ver como estão os negócios no mercado futuro, lá na B3. Mercado misto para março 229,15, queda de 0,59%, abril R$ 229,00, alta de 0,22%, o maio R$ 226,50, queda de 0,13% e junho R$ 229,00, alta de 0,57%. O mercado está meio ainda perdido aí no direcionamento dos preços lá na Bolsa em São Paulo. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 233,60, com alta de 0,56%. São os preços no mercado do boi gordo, mercado ainda em andamento lá na B3, daqui a pouquinho se encerram os negócios e você vai ter todas as informações de fechamento do mercado aqui no Notícias Agrícolas. Para isso, basta procurar lá no nosso menu a opção das cotações do boi, clica ali e você já vai ter todas as informações, mercado futuro, mercado físico, principais praças produtoras, boi, bezerro, bezerra, enfim, informações aí que vão te ajudar a tomar as suas decisões. Combinado? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques e na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.